E aí, pessoal? Tudo bem? Bora para mais um mergulho profundo. A gente vai se aventurar num tema, vamos combinar, que é de tirar o fôlego. É verdade? A revelação infinita do amor divino, além das expectativas razoáveis. Uh, Complexo, né? Parece, né? Mas, prometo, a gente vai desvendar essa ideia juntos. E quem sabe, a gente sai daqui com uma nova perspectiva, né? Uma nova perspectiva sobre o amor. Ah, com certeza. É fascinante. É fascinante como esse conceito ele nos desafia, É, aí, além da nossa compreensão, né, já. limitada. Sim. E a gente vislumbra a imensidão do amor divino. E a gente já começa com um desafio e tanto, né? A ideia de que esse amor divino vai além de qualquer expectativa. Me explica uma coisa. Como é que a gente pode começar a entender, né? Algo que, por definição, está além da nossa capacidade de entender. É aí que a coisa fica interessante. É como se a gente tivesse acostumado com o amor, com condições, com limites, sabe? Se você fizer isso, eu te amo. Se você não fizer, o meu amor diminui. Mas o amor divino não funciona assim. Ele quebra todas as regras do jogo. A gente pode pensar naquela história clássica da Bíblia, né? O povo de Israel e o bezerro de ouro. Eles tinham acabado de receber os 10 mandamentos, prometendo fidelidade a Deus. E de repente constroem um ídolo para adorar. Pois é. Pela lógica humana, era para ter rolado um castigo pesado, né? É. Mas o que acontece? Deus os perdoa. Exatamente. Esse é um exemplo perfeito. É um exemplo perfeito de como o amor divino ele opera. A gente vê ali a misericórdia de Deus em ação, uma compaixão que vai além da nossa compreensão. E essa mesma misericórdia, essa capacidade de amar incondicionalmente está disponível para cada um de nós. E essa constatação já nos leva a repensar o próprio conceito de amor, né? A gente tende a associar o amor a um sentimento passageiro, né? Uma emoção que vem e vai. É. Mas, quando falamos de amor divino, a gente está falando de algo muito mais profundo, de uma força transformadora que nos impacta, que nos cura, que nos liberta. Sem dúvida. E essa força transformadora não fica só no campo das ideias, sabe? É. Ela se manifesta na nossa vida. De forma prática, por exemplo, quando a gente escolhe perdoar alguém que nos magoou, como a gente estende a mão para ajudar quem precisa, quando a gente decide amar, mesmo diante das dificuldades. Isso, você está dizendo que o simples ato de perdoar alguém já reflete o amor divino. Como isso é possível? Pense bem. Perdoar genuinamente exige que a gente vá além das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, do nosso desejo de vingança. É um ato que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Sim. E essa libertação, essa capacidade de amar, mesmo quando dói, ecoa a essência do amor divino. Entendi. É. É como se ao perdoar a gente estivesse abrindo espaço para que o amor divino fluísse através de nós, né? Isso. E isso me leva a pensar em outro conceito que aparece bastante nesse contexto. A graça divina. Me explica melhor essa ideia. A graça divina é um presente. É. Um dom que a gente recebe sem merecer. É como se Deus dissesse: olha, eu te amo tanto que te dou esse presente, independentemente de você ter se comportado bem ou mal. É pura bondade, puro amor incondicional. Mas e aquela ideia de que Deus é justo? Como é que a justiça divina se encaixa nesse conceito de graça, de perdão incondicional? Aí que tá a beleza da coisa. A justiça divina não se limita à nossa concepção terrena de punição e recompensa. Ela se manifesta, por exemplo, na oferta da salvação através de Jesus. Deus, em sua infinita justiça, nos oferece um caminho para a reconciliação, para a restauração do nosso relacionamento com Ele. E essa oferta é estendida a todos, sem exceção. Ou seja, a graça divina é como se fosse um atalho para essa reconciliação. É, Um presente que nos coloca de volta nos trilhos, por assim dizer. exatamente. É uma chance de recomeçar, de se libertar do peso da culpa e do medo da punição. É. E quando a gente compreende a profundidade da graça divina, a gente começa a se libertar daqueles paradigmas religiosos que nos aprisionam em sistemas de medo e controle. A gente descobre que Deus não é um juiz severo e implacável, mas sim um pai amoroso que nos acolhe de braços abertos, que celebra com o nosso retorno. E essa compreensão nos leva a uma experiência de fé muito mais leve, mais autêntica, mais libertadora, né? A gente passa a se relacionar com Deus não por obrigação, mas por amor, por gratidão. Com certeza. E essa liberdade, essa leveza, essa alegria que a gente encontra na graça divina se reflete em todos os aspectos da nossa vida. A gente passa a agir não por medo de punição, mas por amor, por compaixão, por um desejo genuíno de ser instrumento desse amor que nos transformou. E essa transformação que você mencionou, ela é gradual, né? A gente não acorda um dia completamente mudado só porque leu sobre a graça divina. É um processo, um caminho que a gente percorre. Você concorda? Sem dúvida. É uma jornada de autoconhecimento, de cura, de libertação. Exige paciência, compaixão por si mesmo e principalmente uma disposição para desapegar de velhos padrões de comportamento que não nos servem mais. É um convite para se reinventar, para se redescobrir, para se reconectar com a sua essência. E essa jornada de transformação interior acaba se refletindo na forma como a gente se relaciona com o mundo,
né, com as pessoas, com as situações que a vida nos apresenta. A gente começa a agir com mais amor, com mais compaixão, com mais compreensão. Exatamente. É como se a gente começasse a enxergar o mundo com novos olhos. É. A gente se torna mais paciente, mais tolerante, mais generoso. A gente descobre que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha consciente que a gente faz a cada momento. A gente escolhe amar, mesmo quando é difícil. Mesmo quando a outra pessoa nos magoa. Mesmo quando a vida nos desafia. E essa escolha de amar, mesmo diante das dificuldades, é o que nos aproxima da essência do amor divino, né? É como se a gente estivesse refletindo no nosso dia a dia um pouquinho daquela compaixão e misericórdia infinita que a gente encontra em Deus. Exatamente. E essa é a beleza da coisa. Ao vivenciarmos o amor divino na nossa vida prática, a gente contribui para a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Falando em manifestação suprema do amor divino, a gente não pode deixar de falar sobre Jesus Cristo, né? A vinda dele ao mundo representa o ponto culminante dessa revelação de amor. Um momento em que o divino se humaniza para nos alcançar na nossa fragilidade, nas nossas dores, nas nossas necessidades mais profundas. Com certeza. Em Jesus, a gente vê o amor divino em ação. Em gestos concretos, em palavras que curam, em atitudes que libertam. Ele toca os intocáveis, conversa com os marginalizados, perdoa os pecadores, mostrando que o amor de Deus não tem limites, não tem preconceitos, não tem barreiras. Em Jesus, a gente vê a compaixão, a misericórdia, a bondade divina personificada. Ele não veio para julgar ou condenar, mas para salvar, para curar, para restaurar. Ele veio para nos mostrar o caminho de volta para casa, para nos ensinar a amar como Ele nos ama. E essa experiência de amor transformador que Jesus nos oferece não é algo distante ou inalcançável. Ela está disponível para cada um de nós aqui e agora. Basta a gente abrir o nosso coração, silenciar a nossa mente e se permitir ser tocado pela graça que emana dele. E quando a gente se abre para essa experiência, a gente inicia uma jornada de transformação pessoal profunda. A gente começa a desconstruir as crenças limitantes, os medos, as inseguranças que nos impedem de viver plenamente o amor. A gente descobre que somos amados incondicionalmente, que temos um valor infinito aos olhos de Deus, que somos capazes de amar e ser amados de forma plena e autêntica. É justamente essa descoberta que abre as portas para uma vida mais plena, mais autêntica. Quando a gente se liberta dessas amarras, a gente começa a viver de acordo com a nossa verdadeira natureza, que é uma natureza de amor, de compaixão, de bondade. Mas e como a gente coloca isso em prática no dia a dia? A gente está falando de um amor que transcende a nossa compreensão. Como a gente pode expressar esse amor no meio da correria, dos problemas, das nossas próprias limitações? Aí que está a beleza da coisa. A gente não precisa fazer nada extraordinário. Pequenos gestos já fazem toda a diferença. Um sorriso sincero, uma palavra de conforto, oferecer ajuda a quem precisa. Esses atos, por mais simples que pareçam, são como sementes de amor que a gente planta no mundo. E você realmente acredita que esses pequenos gestos podem fazer a diferença num mundo tão cheio de problemas? Olha, eu não tenho a menor dúvida. Cada ato de amor, por menor que seja, gera uma onda de positividade que se espalha. Pode parecer clichê, mas é a mais pura verdade. A gente nunca sabe o impacto que um simples gesto de gentileza pode ter na vida de alguém. Entendi. É como se a gente estivesse espalhando um vírus do bem por aí, né? Exatamente. E quanto mais a gente se conecta com essa fonte inesgotável de amor divino, mais a gente torna um canal para que esse amor flua através de nós, impactando as pessoas ao nosso redor. E como a gente cultiva essa conexão? Tem alguma fórmula mágica para isso? Não existe fórmula mágica, mas existem práticas que nos ajudam a fortalecer essa conexão. A oração, a meditação, o contato com a natureza, a leitura de textos inspiradores, a prática da gratidão. Tudo isso nos ajuda a silenciar o barulho da mente e abrir o nosso coração para a presença divina. Então a gente está falando de um processo constante de autoconhecimento, de busca por uma vida mais conectada com o divino, né? Exatamente. É uma jornada que dura a vida inteira. A gente nunca para de aprender, de crescer, de se transformar. E a cada passo que a gente dá nessa direção, a gente se aproxima um pouco mais da nossa verdadeira essência, da nossa missão nesse mundo. Falando em missão, como você acredita que seja a nossa missão aqui na Terra? A gente já viu, somos chamados a amar, a servir, a ser um canal para o amor divino, mas como isso se traduz na prática? Qual é o nosso propósito nesse grande esquema das coisas? Olha, eu acredito que cada um de nós tem uma missão única e especial. E essa missão, ela se revela ao longo da nossa jornada. A gente vai descobrindo os nossos talentos, as nossas paixões, as nossas habilidades e como podemos usá-los para fazer a diferença no mundo. Mas e se a gente ainda não descobriu qual é a nossa missão? Como a gente faz para encontrar esse propósito? Aí a gente precisa se conectar com a nossa intuição, com a nossa voz interior. Prestar atenção aos sinais que a vida nos dá, às oportunidades que surgem, os nossos sonhos e aspirações. E principalmente ter a coragem de seguir o nosso coração,
mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. E essa busca pela nossa missão, por um propósito maior, ela nos leva a questionar nossos valores, as nossas prioridades, né? A gente começa a perceber que a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, no sucesso, no reconhecimento externo, mas sim em viver uma vida com significado, em contribuir para algo maior do que nós mesmos. Com certeza. A gente começa a entender que a vida não é apenas uma corrida por conquistas e posses. A gente descobre que a verdadeira riqueza está nas relações, nos momentos de conexão, na beleza da natureza, na gratidão pelas coisas simples da vida. E essa mudança de perspectiva, essa busca por uma vida mais autêntica, ela nos leva a uma experiência de paz interior, de serenidade, de contentamento, né? Sem dúvida. A gente se liberta daquela ansiedade, daquela necessidade de controlar tudo, de ter sempre mais. A gente aprende a confiar no fluxo da vida, a se entregar ao momento presente, a apreciar as pequenas coisas. Mas e quando a gente se depara com as dificuldades? Como a gente mantém essa paz interior diante dos desafios, das perdas, dos momentos de dor? Aí a gente precisa se lembrar de que a vida é feita de ciclos. Tem momentos de alegria, de realização. E também momentos de tristeza, de frustração. E tudo isso faz parte da nossa jornada. A gente precisa aprender a acolher todas as emoções, a enfrentar os desafios com coragem e resiliência. E a confiar que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente nunca está sozinho. E essa certeza de que a gente nunca está sozinho, de que existe uma força maior nos guiando e nos amparando, é o que nos dá a força para seguir em frente, né? Exatamente. A gente precisa se lembrar de que a gente faz parte de algo muito maior do que nós mesmos. E que mesmo quando a gente não consegue enxergar, existe um plano divino em ação. A gente precisa confiar nesse plano, se entregar à vontade de Deus e ter fé de que tudo vai dar certo no final. Exatamente. A gente precisa se lembrar de que a gente faz parte de algo muito maior do que nós mesmos. E que mesmo quando a gente não consegue enxergar, existe um plano divino em ação. A gente precisa confiar nesse plano, se entregar à vontade de Deus e ter fé que tudo vai dar certo no final. E essa fé, essa confiança, ela não é algo passivo, né? Ela se manifesta nas nossas ações, nas nossas escolhas, na forma como a gente conduz a nossa vida. Com certeza. A fé sem obras é morta, como diz o ditado. A gente precisa colocar nossa fé em ação. Viver de acordo com os nossos valores. Fazer a nossa parte para construir um mundo melhor. E essa construção de um mundo melhor, ela começa dentro de cada um de nós, né? A gente precisa se transformar primeiro para poder transformar o mundo ao nosso redor. Exatamente. A mudança que a gente quer ver no mundo começa com a nossa própria transformação. Quando a gente se torna um canal para o amor divino, a gente naturalmente irradia essa energia, contagiando as pessoas ao nosso redor. E essa mudança interior, ela se reflete na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o nosso trabalho, com a natureza, com a vida como um todo. A gente passa a agir com mais consciência, com mais responsabilidade, com mais amor. Com certeza. A gente se torna mais presente, mais atento às necessidades do outro, mais disposto a ajudar, a perdoar, a amar incondicionalmente. E essa prática do amor, essa busca por uma vida mais conectada com o divino, ela nos leva a uma experiência de paz interior, de alegria autêntica, de realização pessoal e espiritual. Sem dúvida. A gente descobre que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas sim dentro de nós mesmos. A gente aprende a valorizar os momentos simples da vida, a cultivar a gratidão, a viver com mais leveza e intensidade. E essa leveza, essa intensidade, essa alegria de viver, elas se tornam contagiosas, né? A gente passa a inspirar as pessoas ao nosso redor, a ser um agente de transformação no mundo. Exatamente. A gente se torna um farol, iluminando o caminho para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão. A gente passa a ser um instrumento de paz, de cura, de esperança. E essa é a beleza da vida, né? A gente tem o poder de fazer diferença, de contribuir para a construção de um mundo melhor. E essa contribuição, por menor que pareça, ela é fundamental para a evolução da humanidade. Com certeza. Cada um de nós tem um papel importante a desempenhar nesse grande teatro da vida. E quando a gente se conecta com o nosso propósito, com a nossa missão, a gente passa a viver com mais entusiasmo, com mais paixão, com mais alegria. E essa alegria, essa paixão pela vida, ela é o combustível que nos impulsiona para frente, que nos dá a força para superar os desafios, para continuar aprendendo, crescendo e evoluindo. É isso que a gente leva desse mergulho profundo, né? É isso aí. Que a gente possa se lembrar sempre do poder transformador do amor divino. E que a gente possa ser um reflexo desse amor no mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima.